Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que discute hoje o uso das tecnologias na sala de aula. Então, gente, no bloco anterior, o João falava aí de um software maravilhoso para ensinar geometria e álgebra, não é isso, João? Então, o João, o professor João, ele tem, falando aí do software, ele tem aqui um livro que se chama Equações Diferenciais Ordinárias e Transformadas de Laplace. É isso, não é, João? E que vai, então, mostrar várias atividades que podem ser feitas para o ensino aí da matemática e usando a tecnologia. Pois bem, essa ainda não é uma tecnologia que chega lá na sala de aula, do ensino fundamental, da educação infantil, possivelmente já no ensino médio, Como é que vocês têm lidado, como é que vocês têm pensado essas questões que são muito concretas hoje e que a gente vivencia cotidianamente como professores na sala de aula? Por exemplo, o uso do celular. Por mais que a gente tenha as plaquinhas, proibindo o uso do celular, isso é inócuo, Os celulares hoje fazem parte da roupagem desses meninos, São extensões das mãos. Então, como é que é isso? O exemplo que eu quero te dar. Outro dia eu estava dando aula, na universidade, e um menino usando o celular o tempo todo. Eu fiquei incomodado com aquilo e falei assim, você não pode usar o celular na sala de aula. Aí ele falou assim, não, professor, eu estou usando e falo no software que o senhor está colocando aí. Por que eu não posso usar, não é? Assim, olha, então, deixa eu ver. Eu fui ver realmente. Você foi conferir lá, professor? E ele estava usando o software. Então, hoje, a realidade do celular na sala de aula, evidentemente, ela é natural. Não há como você proibir mais o celular. Mas ainda... Agora, como usar, que tem... Pois é, e ainda é uma questão problemática, porque nós sabemos que em alguns municípios no Brasil existem leis que proíbem o uso do celular mais do que isso. O menino, ele é revistado quando ele chega no portão da escola. Sim. Se ele tiver com o celular, ou ele volta, ou ele entrega o celular lá, na portaria e tal. Nossa, essa é uma discussão tão difícil, Sandra, que eu também não quero pensar no lugar desse professor que está ali, Que ele está em sala de aula, que ele, na realidade, ele não teve uma formação adequada para tratar dessas questões, teve, E, ao mesmo tempo, como você sabe bem, assim, eu não tenho uma fé dizendo que nós temos uma vida nostálgica melhor do que a gente tinha antigamente, do que hoje. Eu acho que a gente está sempre melhor. O que acontece é que realmente, assim, uma coisa que modificou é a aquisição da informação. Que se antes as gerações anteriores tinham ali duas ou três fontes, a família, os amigos e a escola, hoje você tem uma série de lugares onde esse sujeito que quer informação consegue pegar e o professor fica naquela competição muitas vezes desleal. Numa disputa que não leva a nada, não é? Então, assim, por um lado eu fico pensando que o professor é muito difícil esse combate e também não é fácil a gente dizer para ele o seguinte, olha, não, você tem que aceitar ali o celular, porque é inevitável. Mas há que ter um meio termo. Por outro lado, assim, também não dá para proibir, porque a proibição para esses jovens mostra o seguinte, olha, ele é tão bom esse aparelho que ele é até proibido na escola. Então ele cria, inclusive, um fetiche indesejável também, que não tinha antes. E hoje... Então, o que precisa, talvez, é o professor pensar naquilo que você falou nos blocos anteriores, pensar muito mais a ideia da mediação. E da negociação, no caso do celular, não é? O seguinte, em que momento será que a gente pode? Ok, vamos utilizar e aí vamos dar uma função para isso. Em que momentos vamos negociar que nós não vamos fazer. Mas volta àquilo que nós discutimos no início do programa. Isso não era diferente de quando o menino não prestava atenção na sala de aula e ficava desenhando no quarto. Desligava o professor, Desligava o professor e ficava lá desenhando, ou mandando recado, ou como eu também, que jogava batalha naval nas histórias, nas aulas de desenho que tinha os quadradinhos. Então, assim, o problema da conexão do professor com o aluno, o celular, ele não piorou ou ele melhorou. Ele apenas escancarou o problema. Então, acho que a partir do momento que a escola pensar nisso, que não é o problema, não é o celular, mas é a relação professor e a relação e os usos, alunos, que vão ser feitos. Eu acho que aí, a partir desse estudo das relações, é que você pode repensar os usos das coisas, inclusive
do celular. Então, voltando, né, Cláudio, ao projeto pedagógico da escola. Se o projeto pedagógico da escola, ele prevê, né, uma didática que vai trazer o professor para o processo, junto com o aluno, na intermediação, então dá para usar o celular, dá para usar o computador. E aí, agora, João? se não tem essa pegada de mediação. Exatamente, não pode. Desculpa, olha só. Quando você fala, né, voltamos então ao projeto pedagógico. Mas o que a gente observa muitas vezes é que nos projetos pedagógicos a tecnologia ela é vista apenas como uma ferramenta. Não é? E isso causa um desconforto enorme, porque ela não é uma ferramenta. Né? O menino hoje se comunica com o mundo e o mundo está na mão dele via o celular. Assim, né? mas vamos deixar um pouco de esperança também para os professores. Eu acompanhei muito o desenvolvimento do BNCC, que é a Base Nacional Curricular. A primeira, do curricular, como que vai rolar. Isso. Então, assim, na primeira leva, eu li ele de cabo a rabo e eu vi que muito tinha essa visão da tecnologia como instrumentação. E aí eu acho que teve uma grande participação da sociedade, nós tivemos mais de 40 milhões de acessos, de gente. E a segunda versão tem trabalhado muito a ideia da tecnologia como não esse instrumento, que ótimo, mas como né? algo mais transversal de você pensar isso. Isso significa que o professor vai ter um melhor treinamento? Não. Eu acho que o que precisa mudar é um pouco essa filosofia, esse pensamento sobre a tecnologia. E aí eu trago uma boa notícia, assim. Eu acho que, por exemplo, a educação infantil tem trabalhado isso muito melhor do que a educação básica. Porque acho que talvez o professor que está lá, ele não tem muita obrigação de ter um currículo para poder fazer, que o menino tem que sair de lá letrado, tem que saber com determinados conhecimentos. Eu percebo hoje algumas movimentações de projetos de educação infantil que eles estão ali, o menino pego a câmera ali para poder tirar fotografia, né? É um menino que já começa a brincar com alguns aplicativos. Até porque se ele não fizer isso na escola, ele está fazendo em casa. Exatamente. Então, eu vejo que os professores de educação infantil têm se apropriado de uma maneira. Como eles não têm um pouco um medo talvez de eles arriscar, fiquem mais à eles vontade. estão mais na área do né? risco, talvez. E de diversidade metodológica. Exatamente. Porque eles usam acho que isso material que tem que contaminar o resto da educação eles usam básica. material concreto, isso é eles usam interessante, software, sim. eles usam a televisão, o vídeo. Eu acho isso bacana, isso acho que tem que Quer dizer, por que isso não continua? Eu costumo brincar muito, né? Eu acho por causa que tem lá assim, o menino o professor de educação infantil, aí é para ali que você começa a ter tarefas. E aí você tem um programa nacional, um programa estadual, um programa municipal, e o professor é quase que um apostilado das coisas que ele tem que colocar. Né? Mas assim, como essa formalidade, né, Cláudio? Quer dizer, a partir do ensino fundamental, as últimas séries, o aluno já não quer saber de material concreto mais, ele quer formalizar, ele quer a equação ali, ele quer a lei que determina aquele fenômeno, e ele quer já aplicar e tirar valor fazer sentido naquilo que ele aprendeu. Então, exato. Ele não procura muito nisso, não, sabe, Cláudio? Ele procura muito aplicar, ele quer resolver. Professor, eu quero resolver. Me dá aí a fórmula para resolver o problema. Não é isso, mesma coisa em química, física, qualquer matéria, até na área de ciências sociais. Me dá aqui a lei, o conceito, aqui que eu vou resolver essa questão. Então, eu acredito, Sandra, que a tecnologia, realmente, ela não pode ser somente um instrumento, porque ela sempre foi um instrumento. Sim. Agora, nós temos que pensar na tecnologia. Mas hoje a gente tem uma outra tecnologia que me parece, não é? Ela é bem diferente, não é? Das tecnologias anteriores. Sim. Não é? Eu volto a dizer, Sandra, que eu acho que essa tecnologia nova, na realidade, ela não traz coisas tão diferentes. Você acha que não, Cláudio? Eu acho que ela realça mais. Mas eu penso que sim, porque olha só, vou pegar, não é, duas coisas com as quais a gente trabalha o tempo inteiro e a gente vivencia, não é? O tempo e o espaço. Não é? Quer dizer, pensar hoje tempo e espaço com as tecnologias digitais, portanto, trabalhar isso em sala de aula desde a educação infantil, nos obriga a compreender, não é? Que tempo e espaço hoje tem outros significados, porque a tecnologia, ela afetou profundamente isso, não é? E que diz da educação lá das crianças pequenas, né? Aliás, quando eu penso nisso, assim, eu penso, não é que... Eu acho que essa do tempo e espaço é fundamental, mas eu estou pensando antes disso na educação, na questão da motivação do sujeito, né? E a motivação do sujeito pela busca da autonomia, pela busca do conhecimento, pela busca de estar junto com as pessoas no grupo.
Isso não modifica, isso ainda nós nascemos com esse... somos gregários, né? Nós estamos já nasce com isso lá no nosso software, nosso sistema operacional, ele já vem isso. E aí, muitas vezes, eu acho que a discussão da tecnologia vem um pouco suplantar como se as nossas motivações modificassem. Não, de jeito a gente nenhum. Continua. Agora, certamente eu acho até que a tecnologia se fomenta, a vontade de... não é? Isso, aí por isso que eu estou dizendo fomenta, que exagera, que ela amplia. Se eu tenho vontade de conhecer, que isso é inerente do ser humano, a tecnologia me muda a questão do tempo e do espaço, como você falou. Antes, não. Para eu poder aprender o mundo, eu tinha que passar na escola um tempão, ou seja, o tempo, o espaço era só dentro da escola. Hoje, agora eu está tudo aberto, né? Eu gostaria de colocar uma terceira palavrinha, tempo e espaço. Movimento, né? Que movimento, é o nosso programa, né? sem dúvida, educação e movimento. Quer dizer, muito bem lembrado. O software, hoje o software livre, eles têm possibilidades mil de você fazer uma aula com mais dinâmica, movimento, né? Mais dinâmica. Quer dizer, o professor, por exemplo, ele na sala de aula, ele faz uma figura ou duas, com software ele pode fazer 10, 20, 100 figuras. Que é outra motivação do ser humano, estar em movimento. Estar em movimento. Então... Estar em movimento significa também que o nosso tempo... Que o tempo para, que o espaço também é limitado. O nosso tempo acabou, não é? A gente sempre lamenta, mas olha só, o programa de hoje vai ficar por aqui, mas nós ainda voltaremos a discutir essas questões. Se você quiser enviar sugestões de temas e comentários, basta entrar em contato pelo endereço educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento, ou pelo nosso Facebook. Educação em Movimento fica aqui, não é? Mas espera por vocês numa próxima edição. Até lá, abraço.